Vamos continuar a série Versículos que marcaram a minha vida. 1 Pedro 1:8. A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse versículo aqui. E ali eu fiz a observação. Eu não te vi, Jesus, mas eu te amo. O apóstolo Pedro tem um lugar privilegiado no meu coração e na minha vida. Ao ler os evangelhos, eu sempre me identifiquei, me alegrei, me surpreendi com as atitudes de Pedro. Também sempre achei que Jesus tinha uma paciência, uma dedicação, que ele investia em Pedro. Aí tem aquele episódio de que Jesus curou a sogra de Pedro. Acredita-se que Jesus morava ou morou com Pedro por muito tempo, que, vamos dizer assim, a casa que ele ficava era a casa de Pedro. Também sabemos pelos registros históricos de que Pedro era o líder. Jesus fez aquela declaração para Pedro sobre a igreja, que Pedro confessou que Jesus era o Cristo também. Pedro foi refutado muitas vezes por Paulo, mas foi também reconhecido por Paulo como coluna da igreja. Sabemos que os momentos mais significativos Pedro estava envolvido. Sabemos que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote e Jesus colou a orelha. Aí tu pensa, esse Pedro aqui viu uma orelha ser decepada por ele mesmo e depois viu Jesus colar. A transfiguração, Pedro estava junto, e aí tem aquela frase que ele queria fazer cabanas e ficar lá. São tantas histórias envolvendo o apóstolo Pedro que isso sempre despertou em mim uma curiosidade e um interesse muito grande por esse personagem, ao ponto de eu ter feito o meu trabalho de conclusão sobre a vida de Pedro. E Pedro foi testemunha ocular dos maiores milagres do Senhor Jesus. E quando Jesus ressuscita, Jesus fala, avisa os discípulos e a Pedro. Há interpretações que dizem assim, porque Pedro tinha negado, então Pedro tinha abandonado, não se sentia mais um discípulo. Outros dizem, Jesus falou essa frase porque Pedro era o líder, ele estava acima dos discípulos. Eu acho que as duas têm uma razão, têm um significado, mas Pedro era destacado em todos os aspectos. Quem andou sobre as águas além de Jesus? Que nós sabemos, Pedro. Aí as pessoas dizem que Pedro afundou, mas quem afunda é porque estava andando sobre as águas. O ser humano tem uma necessidade de diminuir o outro, de desqualificar o outro, de desprezar, de criticar. É uma autoafirmação, né, humana. Eu vejo que 12 estavam dentro do barco, mas só um teve coragem de sair do barco. E só um experimentou o poder de andar sobre as águas. Afundou, sim,
mas quem estava ali para socorrer, para estender a mão? Jesus. Então, eu podia falar muito sobre Pedro, mas por que esse versículo marcou a minha vida? Primeiro ponto por isso, pela admiração que tenho por Pedro. E porque este versículo está na carta, na epístola, vamos dizer, de um Pedro idoso, maduro, experimentado. Um Pedro que tinha recebido de Deus, do próprio Senhor Jesus, uma segunda chance. E sim, todos nós recebemos uma segunda chance. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos recebendo uma nova vida, uma segunda chance. Nascemos e vivemos como queremos, do jeito que achamos melhor. Aí um dia nós encontramos o Senhor Jesus. Um dia o vazio do nosso coração encontra Deus, encontra Jesus. E aí passamos a caminhar com Jesus. E passamos a amar esse Jesus. A quem não havendo visto, amais. Eu não vi Jesus, mas eu vejo Jesus na minha vida todos os dias. Eu vejo o seu amor, eu vejo a sua proteção. Eu recebo o seu sangue que me perdoa, me santifica, me limpa e me diz para eu continuar. A sua fé que me mantém de pé todos os dias. A sua palavra, que é a sua presença. E esse amor que mudou a minha vida e a vida de todas as pessoas que um dia se converteram ao Senhor Jesus, se entregaram ao Senhor Jesus, que abriram a porta do seu coração, que fizeram oração, pedindo para Jesus entrar e tomar conta de tudo. Pedro é um exemplo para mim, porque eu olho e penso assim, um dia eu também vou ser madura, experimentada, e vou deixar as coisas de criança para trás. Vou vencer. Ele é um exemplo para cada um de nós. E o que Jesus viu em Pedro? Porque Jesus escolheu ele para ser o líder. Acredita-se que o Evangelho de Marcos foi escrito, entre aspas, ditado por Pedro. Porque naquela época pescadores eram pessoas na pirâmide social que ficavam na base. Então talvez, provavelmente, eles não soubessem nem ler, eles fossem iletrados, incultos. Mas Pedro viveu tudo com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Sabemos que Pedro teve uma morte terrível. Ele foi crucificado e ele pediu para não ser crucificado como Jesus. Então pediu para ficar de cabeça para baixo, porque nem na morte ele queria tocar na glória ou ser comparado com Jesus. Ele aprendeu a lição da humildade, do esvaziar-se. E isso tudo eu só entendo, só acredito que é pelo amor que ele tinha por Jesus. Então eu e tu, cada um de nós, se nós amarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, sim, nós seguiremos os seus passos. Como teve aquela passagem linda que também me marca profundamente, que é de João, capítulo 21. Essa obra que está aqui, vocês não conseguem ver,
mas quem está perto de Jesus é João e Pedro. Nesse quadro. E tem vídeo no canal sobre essa tela. E isso também me inspira muito, porque a gente pensa assim, ele esteve tão perto, ao ponto de certamente escutar o coração de Jesus, o respirar, estar junto. E é essa lição que fica para nós, que nós não vimos, eu não vi, mas eu o amo. E este amor foi derramado pelo Espírito Santo no meu coração. Isso não tem mérito em mim, é graça de Deus esse amor. E Jesus reafirma que me ama todos os dias, toda vez que Ele me perdoa, toda vez que Ele me ensina, toda vez que Ele me protege, me guarda, toda vez que Ele está do meu lado. Eis que estarei convosco todos os dias, e eu sei que eu nunca mais vou ficar só, porque Jesus está sempre do meu lado. E quando Pedro se sentiu só, abandonado, destituído, vamos dizer, da sua liderança, tudo aquilo que ele creu e viveu por 3 anos e meio ao lado de Jesus, aparentemente tinha ruído com a morte de Cristo. E aí tem aquela passagem de João, Evangelho de João, em que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É lindo demais. E aqui ele está dizendo, ó, ele aprendeu a amar. E está dizendo para mim e para ti que nós podemos aprender a amar. E o que é amar? É colocar em primeiro lugar, é buscar em primeiro lugar, é relativizar todas as coisas da nossa vida para amar, é colocar tudo como secundário e a única coisa como prioridade, Jesus. Isso que é amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. É adorar esse Jesus, é amar, é servir, é honrar. Como que a gente faz isso? Conhecendo a palavra, conhecendo quem é Jesus, orando, se entregando cada dia, perseverando, como Pedro fez. E quando Jesus perguntava para ele: tu me amas? Ele diz: cuida das minhas ovelhas, pastoreia o rebanho. Eu entendo que é isso que Jesus fala para nós também. Tu me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Que ovelhas, Senhor? Aquelas que eu coloquei no teu aprisco para que tu cuide. Cada um de vocês sabe que ovelhas são essas. É o teu cônjuge? São os teus filhos? São teus parentes? Teus amigos? Teus vizinhos? Teus colegas de trabalho? É numa outra cidade? É num outro país? É no YouTube? O que importa é que nós temos que amar não só de palavras, não só dos nossos lábios, não só da nossa língua, mas de ações, de atitudes. Temos que ser árvores de bons frutos. Temos que produzir frutos diários de arrependimento. Andarmos nesse caminho todos os dias, nos negando, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos desejos, da inclinação da nossa carne. Para quê? Para que o Espírito reine, para que cada vez mais o Espírito nos tenha, para que nós sejamos cheios desse Espírito Santo.
possamos mortificar, matar as obras da carne. E isso é a expressão de amor. Então, qual é a nossa esperança? No 9 diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual que é a nossa esperança? É um dia ver esse Jesus. É um dia estarmos face a face com o nosso Senhor Jesus. Muito obrigada